Olá, essa aula é sobre a terceira armadilha da mente humana, o medo de reconhecer os erros. Nessa aula vamos explorar o capítulo 8 do livro O Código da Inteligência, do Augusto Cury. A gente vai focar na página 53 a 57. Nessa parte, o Cury discute como o medo de reconhecer os erros pode afastar o nosso crescimento pessoal e emocional também. Mas qual que é a definição do medo de reconhecer erros? O medo de reconhecer os erros é uma armadilha mental na qual pessoas evitam admitir e enfrentar suas falhas e equívocos. Essa mentalidade impede o aprendizado, a autotransformação e a construção de relacionamentos saudáveis. Mas quais são as causas do medo de reconhecer erros? A cultura da perfeição é uma das principais. Vivemos em uma sociedade que valoriza a aparência de sucesso e perfeição, o que leva ao medo de mostrar fraqueza ou cometer erros. Mas também a autoimagem fragilizada, a baixa autoestima, a insegurança podem levar ao medo de reconhecer os erros, pois isso pode ser interpretado como um reflexo negativo da própria identidade. Mas também os julgamentos externos. O receio do julgamento e da reprovação dos outros pode criar uma barreira para admitir os erros, uma vez que se teme a rejeição ou a crítica. E existem muitas consequências do medo de reconhecer erros, que é a estagnação pessoal, a recusa em reconhecer os erros impede o crescimento pessoal e a busca por soluções e melhorias. Dificuldades em relacionamentos, muito importante isso também, a falta de humildade e a incapacidade de se desculpar podem prejudicar os relacionamentos interpessoais. Também isso pode gerar muitas perdas de oportunidade. Ao evitar assumir os erros, perde-se a oportunidade de aprender com eles e corrigir os rumos da sua vida. Então eu vou ler aqui uma parte do livro que eu acho bastante importante também. O medo de reconhecer erros é, acima de tudo, o medo de se assumir como ser humano com suas imperfeições, defeitos, fragilidade, estupidez, incoerência. Formamos nossa personalidade em uma sociedade superficial que esconde nossa humanidade e supervaloriza nosso endeusamento. Hoje, quem está brilhando poderá amanhã cair em desgraça, para que outro o substitua. O pódio é cíclico, não há espaço para dois lugares. Além disso, a mídia constrói e destrói mitos. Podemos ter dignidade para estar entre os primeiros lugares, ainda que nunca subamos no pódio e mesmo fiquemos entre os últimos lugares. Uma minoria ganha o Oscar, o Nobel, o Grammy. Uma minoria torna-se ícone social e profissional. Mas, como veremos, podemos desenvolver os hábitos dos profissionais excelentes e brilhar ainda que nunca sejamos um ícone. Podemos revolucionar o ambiente em que estamos, ainda que anonimamente. Por vivermos em uma sociedade que valoriza o super-herói, negamos consciente ou inconscientemente nossa humanidade. Temos medo de assumir o que realmente somos, seres humanos, mortais, falíveis, demasiadamente imperfeitos. Não há sábios que não tenham loucuras. Gostamos de ver a chaga dos outros, não as nossas. Os noticiários televisivos expõem as falhas alheias e cativam os nossos olhos, enquanto ficamos na sala, silenciosos, escondidos de nós mesmos em nossas poltronas. Não é possível desenvolver a função surpreendente da inteligência, as ferramentas mais importantes para explorar nossa psique, se não tivermos coragem de enfrentar nossa realidade, descortinar algumas áreas de nossa personalidade. A psique, como temos visto, é como um teatro, mas um teatro real, onde encenamos uma peça concreta. Quem representa essa peça? Quem não se assume, quem não reconhece suas loucuras, viverá artificialmente, não amadurecerá. Errar é humano, mas não admitimos os erros.
O ser humano é de um lirismo ácido. Todos sabem que errar é humano, mas insistimos em ser deuses. Temos a necessidade neurótica de sermos perfeitos. Amamos conviver com pessoas simples, despojadas, mas complicamos nossa vida. A energia gasta pela necessidade neurótica de ser perfeito é caríssima, esmaga o prazer de viver. O medo da crítica, do vexame, da rejeição, do pensamento alheio, dos olhares sociais, tem feito mentes brilhantes apagarem seus luzeiros. Por nada e ninguém podemos deixar de decifrar o código da espontaneidade. Quem não o decifra, pouco a pouco se deprime. Nossa liberdade não pode estar à venda por preço algum, mas a vendemos por bobagens. A trocamos com incrível facilidade. E aqui ele passa alguns exemplos. Quando alguém nos aponta um erro, mudamos de cor, trocamos de humor. Quando alguém revela alguma atitude estúpida, ficamos indignados. Nas relações em que o poder é desigual, a situação é pior. Quando um paciente corrige um psiquiatra, gera um escândalo. Quando um funcionário aponta uma falha de um executivo, é sinal de irreverência. Quando um filho discorre sobre um comportamento débil de um pai, revela um desacato à autoridade. Nada é tão absurdo, nada tão imaturo. Nas relações desiguais, o vírus do orgulho contagia em frações de segundo o cérebro daquele que se considera superior, levando-o a silenciar a voz do que está em uma posição inferior. Tais reações são doentias, pois não há psiquiatra, executivo e pai que não falhem, às vezes, vexatoriamente. Quem usa a relação de poder para impor suas ideias não é digno do poder em que está investido. Quantos professores não cometeram acidentes na formação da personalidade de seus alunos? Ainda que sem o perceber, porque nunca tiveram coragem de pedir desculpas quando levantaram a voz desnecessariamente, ou julgaram precipitadamente. Não decifraram o código do desprendimento e da generosidade. Certa vez, um professor fez um aluno repetir várias vezes uma palavra que não conseguia articular diante de seus colegas até acertar. Quanto mais tentava, mais errava e mais arquivava janelas killer dentro de si, até que começou a chorar e o professor arrefeceu. Poucos segundos pautam uma história. Sua atitude desastrosa aprisionou esse jovem aluno no lugar que deveria ser espontâneo e livre. O resultado? Nunca mais, mesmo quando adulto, conseguiu falar em grupo. Ao tentar se expressar, tinha falta de ar, excesso de suor, seu coração parecia que ia sair pela boca. Seu cérebro o preparava para fugir do monstro do vexame, da humilhação, cravado em sua psique. Muitos pais querem que seus filhos sejam humanos, mas eles mesmos se comportam como se fossem supra-humanos. Pais no mundo todo, da Europa à China, do Ocidente Médio às Américas, querem que seus filhos reconheçam seus erros, mas neuroticamente não reconhecem os erros deles. Querem que seus filhos se humanizem, mas eles se comportam como deuses. Quem não decifra o código da inteligência acaba formando deuses, jovens insensíveis, frios, que só pensam em si mesmos. Quem os decifra e os aplica tem grande chance de formar pensadores que decifrarão e aplicarão também esses códigos. Existem algumas estratégias para você superar o medo de reconhecer erros, que é a autoconsciência, reconhecer os próprios padrões de pensamento e comportamentos defensivos diante dos erros. Também a aceitação da imperfeição. Isso é muito importante. Entender que cometer erros é humano e faz parte do processo de aprendizado. Cultivar a humildade. Repito, cultivar a humildade. Reconhecer a importância de pedir desculpas e aceitar feedbacks construtivos pode te ajudar muito a ter mais autoconsciência. Também é importante aprender com os erros, encarar os erros como oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Praticar a autocompaixão,
Ser gentil consigo mesmo ao lidar com os erros, evitando a autocrítica e buscando soluções construtivas. Essas são soluções efetivas para que você comece, então, a perder o medo de errar, pois errar é humano. Fico por aqui. Até a próxima aula.